Entrevista da semana. Uma parceria Rádio Lafões e Sportviseu.com. Bem-vindo a mais uma entrevista da semana. Desta vez viajamos até Nelas para dar a conhecer um pouco do clube ABC de Nelas, na presença do seu presidente, ao qual aproveito para agradecer ter aceito o convite para esta entrevista, nesta parceria com a Rádio Lafões e o site Sport Viseu, para conhecermos um pouco então do ABC de Nelas. O ABC de Nelas é um clube que se diz eclético. Como é que é montada toda esta estrutura? Quais são as modalidades que o clube abraça? Olha, antes de mais, nós agradecemos a vossa presença e a vossa disponibilidade para também ouvirem-nos um bocadinho e do que é o projeto do ABC de Nelas. O ABC de Nelas, hoje em dia, as modalidades que tem são o handball e o futsal. Já teve, logo no início, quando foi fundada, a primeira modalidade foi o basquetebol, que teve na vertente masculina, teve mais tarde o basquetebol na vertente feminina, mas como muitas coisas, depois acabou por não continuar. Já teve também uma forte componente cultural e cívica, o Projeto Vida, onde estivemos também envolvidos, com projetos no âmbito social e cultural e pedagógico, nas atividades que desenvolvemos com as crianças e jovens do Concelho de Nelas. E tivemos também, por outro lado, uma secção de desporto automóvel que organizou uns rallies de Nelas, já há muitos anos, também esta parte. Hoje em dia, como tinha dito, e recuperando a atualidade, temos as duas modalidades de pavilhão, rainha, se assim o podemos dizer, que é o handball e o futsal, dividida pelos mais diversos escalões. No futsal, nós temos as escolas de formação do ABC de Nelas, com a iniciação à prática desportiva, que vai desde os 4 anos de idade até aos séniores. Temos 8 escalões, dos petizes, daquinas, benjamins, infantis, iniciados, juvenis, júniores e séniores, portanto temos escalões todos, inclusive esses da iniciação que não têm ainda sequer competição federada. No handball temos os bambis, que é a iniciação, e escalões de iniciados e de juvenis também. É essencialmente um clube que aposta na formação? Particularmente sim, temos uma equipa sénior de futsal, já tivemos também de handball, mas essencialmente o clube aposta na formação, quer quando da sua fundação em 1987, quer quando depois houve um interregno, porque quem fundou o clube foi um conjunto de jovens alunos da Escola Secundária de Nelas, que depois, pelos vicissitudes da vida e por ingressarem no ensino superior, foram parar às mais diversas localidades, e houve um interregno sensivelmente 4 anos e meio, e depois quando ressurgiu outra vez com esta ideia do Projeto Vida e de nos centrarmos o nosso trabalho mais com as crianças e com os jovens do Concelho. Como é que se desmonta, entre aspas, toda esta estrutura? Quem é que trabalha com quem? A nível, tudo isto, de certo modo, é um clube que trabalha com profissionalismo, mas com muito amadorismo também. E muita carolice, sim, acima de tudo. O profissionalismo, quando nós, na nossa acessão, e acho também de muita gente, não tem que ser forçosamente com uma retribuição monetária. O profissionalismo é a forma como nós encaramos as coisas e conforme as trabalhamos. Se for essa acessão do profissionalismo, sim, acho que nós podemos falar nessa acessão. Agora, tirando isso, pronto, esgota-se o profissionalismo. Nós, os colaboradores, os diretores, os treinadores, são pessoas formadas, que tiraram os respectivos cursos, tanto no futsal como no handball, que são custeados pelo clube, os cursos de formação, mas não temos custos diretos com os nossos técnicos. Os nossos técnicos que não são do Concelho de Nelas, o apoio que nós lhe damos tem a ver com a deslocação, também é o mínimo, obviamente, que tínhamos que fazer. Com os diretores é a mesma coisa. É um espírito, digamos assim, irmanado neste espírito de voluntariado e de dedicação à causa pública, digamos assim, e ao nosso Concelho, à nossa terra, que nós tanto gostamos, todos os que estamos a fazer parte do projeto. O vosso nome engloba o basquete, nesta altura não tem esta modalidade, porque é uma modalidade que não tem raízes no distrito e no Concelho, acabaram por não ter nesta altura. Também por aí, é assim, quando o ABC surgiu, o nome tem muito a ver também com o facto de sermos o primeiro
filial, digamos assim, do ABC de Braga. Foi na altura o clube que nos acarinhou, que nos apoiou nos primeiros passos que estávamos a dar. O ABC vem daí também. O ABC de Braga também começou pelo basquete e depois também o perdeu. E veio daí o ABC e o Académico Basquete Clube veio daí. Nós mantivemos, por respeito, obviamente, à tradição, à fundação, à gênese do clube, e tentámos também com o basquetebol feminino, e ainda o tivemos durante uns 4 anos também em atividade, também na formação, e depois pronto, acabou por não dar, se calhar também porque não há assim tantas equipas, na altura também não havia, julgo que agora também não haverá muitas equipas de basquete, há bons projetos também a funcionar, mas pronto, há algumas coisas que correm melhor e outras não tão bem. O handball e o futsal, porque tínhamos também muitos colaboradores com apetência nessa área, e muitos treinadores e diretores, e acabou por se ingrar mais a vertente tanto do handball como do futsal. Estamos numas instalações, estas instalações são propriedade do clube, são alugadas? É um protocolo que nós temos instituído com a Câmara Municipal de Nelas, o edifício é da propriedade da Câmara Municipal de Nelas, e as instalações estão cedidas ao clube enquanto o clube existir. Está exarado um protocolo que diz precisamente onde estão consignadas essas questões. Enquanto o clube existir, estas instalações são instalações do ABC de Nelas. E a estrutura que envolve, já falou um pouco, todas estas modalidades a nível diretivo, como é que é montada toda esta estrutura para lidar com tantos jovens? Nós temos as coisas organizadas de uma forma estrutural. Como é óbvio, em qualquer clube há a parte da direção, e a parte da direção depois está toda subdividida consoante os escalões. Nós temos os vice-presidentes para as diferentes áreas, a administrativa, a parte financeira e depois para a parte esportiva. Na parte esportiva depois temos vice-presidentes e estruturas próprias para o futsal e para o handball. No futsal nós dividimos em competição e pré-competição, que envolve os séniores, os júniores, os juvenis na pré-competição e depois a formação, que vai dos benjamins até aos iniciados. Depois os escalões mais abaixo, a iniciação à prática desportiva e petis e traquinas, é mesmo uma outra secção também de iniciação à prática desportiva que tem a ver com as escolas de formação do ABC de Nelas. No handball funciona da mesma maneira. Temos diretores, um diretor por cada escalão, e nos escalões mais pequenos mais 1 ou 2 diretores a fazer o acompanhamento. E um treinador e um treinador adjunto. E, portanto, a parte diretiva está feita com o acompanhamento a cada escalão, e depois cada escalão reporta à parte ou da iniciação à prática desportiva, ou formação, ou competição e pré-competição, depois ao geral, onde nós nos costumamos reunir com a miúdo, semanalmente, para planificarmos as atividades do fim de semana e as atividades correntes na semana. Toda esta estrutura, à semelhança daquilo que acontece no distrito e se calhar pelo país, é uma estrutura que vem já há muito tempo e que é difícil angariar pessoas, ou, falando um português mais, é cada vez mais do mesmo, são sempre as mesmas pessoas, à semelhança daquilo que se passa pelo distrito de fora. Sim, é assim, nós temos vindo a angariar novos colaboradores ao longo dos anos, mas também é verdade que depois de outros também, já são muitos anos. Para lhe dar uma ideia, esta equipa que está agora desde um segundo momento, após esse ato temporal onde estivemos sem atividade de 4 anos e meio sensivelmente, e quando recomeçámos outra vez a atividade em fins de 95, inícios de 96, aí mais na parte cultural, com a questão do projeto de vida que eu lhe disse, nós em 97 foi quando começámos outra vez a apostar na formação, e em 96 arrancámos com a equipa sénior de futsal. Desde aí até agora, a maior parte dos diretores são os mesmos. Portanto, estamos a falar já de diretores que têm quase década e meia de dedicação à causa, que não é fácil. Se essa dedicação à causa entrar num cansaço, não teme que o ABC de Nelas perca algumas das modalidades, ou que caia naquilo que já aconteceu há anos anteriores, que é de cessar algumas funções? Não, sabe, é assim, nós vivemos tempos particularmente difíceis e conturbados, que são subejamente conhecidos de toda a gente. Os clubes também funcionam, também enquanto também foram conseguindo arranjar formas de pôr em prática o que desejam e o que anseiam, desde a angariação de recursos humanos necessários, diretores, técnicos que acompanhem, à parte financeira que suporta a atividade,
e é cada vez mais difícil. Portanto, os clubes agora também estão, muitos deles, independentemente de não estarem a crescer, estão a tentar também sobreviver, como nós todos, os portugueses todos, à situação particularmente difícil que atravessamos. Os clubes também não escapam a essa exceção. É claro que a questão do cansaço, por causa dos muitos anos de atividade, existe em toda a gente. O que nos alenta é que vai entrando alguma gente, e muita gente que nós começámos com a formação são agora também jovens adultos, e é nestes que nós apostamos para fazer transição e para eles próprios um dia também continuarem. Não penso ficar a minha vida toda cá, por muito que gosto da minha terra e do ABC, por duas razões fundamentais. Primeiro, obviamente, porque as pessoas chegam a um ponto onde também querem, obviamente, fazer outras coisas e até descansar desta atividade que é muito desgastante, como toda a gente que anda metido nela sabe, mas depois também porque é bom até para as próprias instituições. Mudar e haver novos protagonistas, com novas ideias, se calhar pensar noutras coisas diferentes também, que é legítimo, e isso também era bom. Nós estamos a tentar fazer isso também. Nós até gostávamos mesmo que isso acontecesse muito, mas não é fácil. Pegando nessas coisas diferentes em projetos que estejam em banho-maria, entre aspas, há algumas novidades, outras modalidades para entrar, ou para já mantém-se com... Para já, nós com a conjuntura atual, se nós mantivermos o que temos, e é bastante, nós estamos a falar de 12 escalões que temos com prática regular desportiva ao longo do ano. Nós, ao longo do ano, temos mais de 400 atividades, entre jogos, torneios, jogos oficiais, particulares. Portanto, já é muito pesado, já é muito volumoso. Estamos a falar de 200 atletas. E nós começamos logo na última semana de agosto e vamos até meados de junho. É bastante desgastante e a atividade já é imensa. Há sempre a ideia de fazer coisas novas, obviamente, mas, de facto, neste momento, se calhar mais importante do que fazermos coisas novas, que se calhar gostaríamos, é consolidar o que nós temos e manter também com algum nível de qualidade. Porque depois também se pode correr o risco de fazer coisas novas e depois o que existe ser também, de alguma forma, posto em causa. A ideia é consolidar, é deixar ficar as atividades que nós temos de uma forma sustentada, de forma, eventualmente, depois, se esperemos nós todos, não só o ABC nem os clubes, mas o país inteiro, que venham outros tempos que nos permitam depois, se calhar, ir para outras atividades, ou nós, ou quem cá esteja, nessa altura. E onde é que o clube se financia? Como é que se mantém toda esta estrutura a nível financeiro? Como é que se faz face às dificuldades? Como a maior parte dos outros clubes. Se baterem à porta das empresas apresentando o projeto, gostaríamos de ter mais, mas não nos podemos queixar. O tecido empresarial de Nelas tem sido particularmente colaborante para connosco ao longo destes anos. Gostaríamos que fosse mais, também o tecido industrial também já não é o que já foi também, mas de qualquer maneira temos motivos para nos sentir bastante satisfeitos com o apoio que o tecido empresarial do Concelho de Nelas nos tem concedido. Portanto, nós temos os apoios institucionais que toda a gente tem, desde as autarquias à junta de freguesia, que não são já os apoios que já foram, e depois temos outros apoios que estamos a explorá-los da melhor maneira, desde a publicidade estática, que é o que toda a gente faz, desde a publicidade dos equipamentos, desde cotas. Nós temos quase 2.500 associados e fazemos uma receita. Todos dão, era bom. Como compreendo, ao longo dos anos há sempre uns que entram em várias campanhas e depois, infelizmente, por mais ações que nós realizemos no sentido disso acontecer, nem sempre acontece. Mas fazemos uma boa receita de cotização. Nós fazemos entre 4 a 5 mil euros de cotização anual para um clube desta estrutura e com uma quota tão baixa, porque a nossa quota é muito simbólica, são 8 euros para os maiores de 18 anos e 5 euros para os menores. É muito simbólico, anual. Mas o facto de ser o valor baixo também nos permite ter muitos associados, e o facto de também ter muitos associados e também ter uma franja que pague também compensa um bocadinho isto. A quota podia ser mais alta, mas se calhar não teríamos tantos sócios nem tantos pagantes. Vão à procura de sócios? Vamos, sim, fazemos campanha de sócios também e vamos alargando isso. Obviamente que deveríamos um dia ter que atualizar a carteira também de associados, está também para breve, estamos a pensar fazer isso em 2014, mas independentemente disso, é uma receita também muito boa. Temos uma outra também com os espaços que nos cederam. Nós investimos em infraestruturas, os nossos espaços são todos equipados de forma
até com data show, 2 salas e aquecimento e todas as condições tecnológicas para a formação. Já cá houve muitos espaços de formação nos bons tempos das novas oportunidades, que entretanto terminaram, mas já temos reuniões agendadas para ter outras formações. Essas formações também, de alguma forma, são um belíssimo meio de conseguirmos angariar receitas, porque temos que as inventar e temos que ir atrás de receitas para conseguir levar isto a efeito. Sem uma condição, peço desculpa por interromper, que me parece também importante. É assim, para já, nós não cobramos nenhuma anuidade ou mensalidade aos nossos atletas, aos nossos jovens. Era uma das perguntas que tinha, porque Imagina, à semelhança para do que já vai suportar- acontecendo já vai acontecendo um bocadinho. no Pode. distrito. Se calhar é uma questão, como me habituei a ouvir, da inevitabilidade. Mas nós ainda não lutamos por isso. Nós achamos que este projeto quer abarcar todas as crianças e jovens do Conselho, não todas no ABC, mas chegar a todas, e depois elas, obviamente, fazem as suas escolhas. Porque também há mais atividade desportiva, ainda bem, também no Conselho de Nelas. Mas todas as crianças que façam parte do ABC de Nelas, independentemente do seu estado social, independentemente das suas capacidades financeiras, dos seus pais e das suas famílias, nós queremos que o desporto faça parte da vida delas. Porque o desporto é importantíssimo, não só como fonte de prevenção, até de doenças e da nossa saúde futura, e é uma forma preventiva, mas é um enorme meio de sociabilização. E nesta sociedade em que nós vivemos, isolada quase muitas das crianças em casa, com os computadores e fechadas, esta parte social, esta parte de nós fazermos com que os miúdos se sociabilizem, estejam juntos e andem e participem, também é uma função social que nós fazemos. E enquanto tivermos condições para o fazermos, vamos continuar. Porque há aqui uma coisa que é importante, que é assim, há um pensamento também que é, se nós recebemos dinheiro dos impostos através dos apoios que nos são concedidos pelas entidades oficiais, seja a Câmara Municipal de Nelas, seja a Junta de Freguesia de Nelas, não é se calhar muito justo tributarmos os pais com um duplo imposto. Ou seja, nós se recebemos dinheiro do erário público proveniente dos impostos de todos nós, se nós formos a pedir aos pais, os pais estão a pagar em duplicado. E nós temos que ser todos honestos nesta questão. Um dia, quando se calhar, e lá vamos à tal inevitabilidade, onde as autarquias, já não dando tanto, se calhar, na expressão muito corrente, fechem a torneira, então se calhar os clubes e nós próprios também teremos por aí. É tal inevitabilidade que estava a lhe dizer. Agora, enquanto conseguirmos angariar e gerar receitas que nos permitam proporcionar de uma forma gratuita esta prática desportiva, esta sociabilização, este investimento cultural e social nas crianças e jovens do Conselho de Nelas, nós cá estaremos para isso. Tem alguma interação com as escolas daqui da região? Sim. Nós temos Quais são parcerias. as parcerias que têm com as escolas? Nós temos parcerias com o agrupamento de escolas de Nelas, desde atividades que realizamos, desde o grande grosso dos nossos atletas, são dos agrupamentos tanto das escolas de Nelas como do agrupamento da Escola de Canas, e trabalhamos em sã convivência, por exemplo, até no próprio desporto escolar, onde depois as próprias equipas, já muitas cidades, alguns jogadores fazem parte das equipas das escolas secundárias e dos agrupamentos, mas vamos fazendo iniciativas conjuntas. O agrupamento de escolas de Nelas cedia-nos o pavilhão, como já nos cedeu o pavilhão o agrupamento de escola de Canas para nós treinarmos. Nós, em contrapartida, depois também os nossos treinadores, a nossa carrinha também já disponibilizámos. Há um conjunto de situações onde nós nos vamos ajudando mutuamente, como é assim que tem que ser, em todo o lado. Instalações próprias para a atividade desportiva, pavilhão? O pavilhão é um pavilhão municipal. O pavilhão que nós temos é o pavilhão municipal de Nelas e esta época não, mas as outras épocas todas anteriores. E de vez em quando também utilizamos o pavilhão da Escola Secundária de Nelas, mas também já utilizamos o pavilhão da Escola SC+S de Cana Senhorim. Essa parceria que se iniciou com a ABC de Braga ainda tem alguns frutos? Não tanto. Sabe que isto também, muitas das parcerias são feitas com pessoas e às vezes as coisas vão evoluindo. O ABC da ABC de Braga evoluiu para um patamar. Há aqui uma questão que é a distância geográfica também não permite, se calhar, um outro tipo de proximidades, mas temos uma belíssima relação com a ABC de Braga. E visto porque se calhar algumas pessoas ao ouvirem isto vão saber, mas qual é o objetivo, por esta distância geográfica que falava, Braga e Nelas, o que é que isto... Como é que apareceu? Como é que apareceu? Remontando aos primórdios do clube, estávamos a falar talvez em 1986,
Eu não estava nessa fase, mas a história sei. Pois. Remontando a essa fase, é assim, foi um grupo de jovens, na altura não sabiam bem como é que haviam de fazer para edificar um clube, para criar um clube, e tiveram o apoio de alguns adultos professores da escola secundária e outras pessoas que não eram professores, mas relacionados com eles de alguma forma, até familiarmente. E havia uma pessoa que era de Braga e conhecia muito bem a direção do ABC de Braga, que fez a interligação, acabou por ir na altura esse grupo de jovens com uma delegação a Braga, fomos muito bem acolhidos e na altura desde equipamentos, balizas, redes, as balizas que estão na escola secundária delas ainda vêm nessa altura, o material todo que era preciso e o apoio para também a criação do clube, muito disso foi feito pelo ABC de Braga. E fomos mantendo ao longo destes anos boas relações, nós fazíamos aí torneios internacionais de handball e de futsal, e no handball o ABC de Braga estava cá sempre, e também nos convida para lá ir, e nós para cá tentamos fazer algumas parcerias. O que gostaríamos de fazer mais, por vezes, o fator geográfico por vezes também não permite que seja ainda mais efetiva essa parceria, mas existem belíssimas relações e contactos e colaborações no sentido de um apoio recíproco, mais do ABC de Braga para connosco, obviamente. Voltando ao ABC de Nelas e à equipa de futsal, a equipa que tem a disputar o Campeonato Nacional da Terceira Divisão, qual é o objetivo? Estão na primeira metade da tabela. Sim, estamos em quarto classificado. A poucos pontos dos primeiros. Há o objetivo de dar um salto maior ou estão satisfeitos com o que tem ocorrido até agora? Honestamente, eu diria que estou satisfeito. E que a direção do ABC de Nelas está satisfeita. E chega por aí, ou tem ambições? É uma questão realística, é assim, nós no ano passado estivemos na segunda divisão e era um anseio que nós tínhamos, e como temos, o anseio de regressar à segunda divisão existe. Pois. O ano passado nós tivemos um bolo e uma fava, mas a fava era quase o tamanho do bolo. O bolo foi a promoção à segunda divisão, a fava foi que fomos parar à Série Sul. Pois. Um bocado longe. E na Série Sul, para ficar com uma ideia, nós fomos jogar a Albufeira e deslocámos 7 vezes a Lisboa. A equipa mais perto era Coimbra. A partir daí, era tudo para a zona de Lisboa. Ou seja, tudo o que nós tínhamos estruturado em termos orçamentais ficou substancialmente muito mais elevado. E depois, com a conjuntura que houve, até nas empresas, com tudo o que nós sabemos, nós achamos que nós gostamos muitas vezes de dar um passo maior que a perna que nós temos. As ambições nós todas temos. Temos é que saber, por vezes, temos condições para assumir essas ambições. Diria que se eventualmente nós subíssemos em jeito, teríamos a possibilidade, claro que não. Também com toda a honestidade. Não é um mecanismo obsessivo. Nós construímos uma equipa muito jovem. Nós, para ficar com uma ideia, 8 dos 15 atletas são jovens, eu ia dizer miúdos, porque muitos deles, nós temos um juvenil do último ano que fez o teste médico e joga na equipa sénior, e joga com regularidade. Temos 3 júniores que fazem parte regular da equipa sénior e depois ainda temos mais 3 ex de primeiro ano e 2 de segundo. Ou seja, a formação começou a dar já frutos para a equipa sénior. E cada vez mais, o objetivo é esse. Pela gênese do clube, por ser aquilo que nós acreditamos convictamente por um lado, mas por outro também complementando por causa da conjuntura também que nós vivemos. A formação tem que ser uma aposta cada vez mais decisiva e mais determinada dos clubes, porque é claramente uma solução para tudo o que nós vivemos. Hoje era mais fácil o ABC manter-se na segunda divisão do que subir à terceira. Como é que lhe hei de dizer? É assim, eu acredito que vai haver alterações significativas nos quadros competitivos do futsal. A terceira divisão para o ano ainda há, mas é o último ano que vai haver a terceira divisão. Ou seja, em 2014, em maio de 2014, o clube quer estar na segunda divisão. Porque acaba a terceira divisão? Porque a terceira divisão vai acabar. Ou seja, com a reestruturação que há, como também está em curso no futebol 11, também vai haver no futsal. A federação é mesmo, está a aplicar mais ou menos, em termos adequados, mas mais ou menos os mesmos princípios de organização dos quadros competitivos. Nós vamos ter 6 séries na segunda divisão em 2014-2015. Será uma junção, não será uma segunda divisão como é hoje, será, vamos dizer assim, uma segunda divisão como é hoje e uma terceira divisão da tabela para cima.
mais competitiva, muito provavelmente, que é essa também a ideia que está, mas depois, em termos geográficos, não será tão complexo em termos financeiros, porque ao dividir por 6 séries, fica mais próximo. Se calhar, em termos financeiros, para nós, a segunda divisão é capaz de ser menos onerosa, em termos logísticos, em termos das despesas todas que têm a ver com a atividade, do que a atual terceira, porque este ano tivemos a Fava outra vez. Não ficámos outra vez ficámos na série C, que é a série Sul. Portanto, como nós éramos a primeira equipa, geograficamente, ficámos com as equipas todas lá para baixo. E ainda chegámos a Sintra também este ano. Foi só uma vez. Apanhamos ali meio, muito Leiria e Coimbra, Santarém, mas não ficámos cá em cima. As duas equipas daqui, o Rio Minhos e o São Martinho de Mouros, ficaram na terceira B, e bem, e nós voltámos outra vez para o Sul. O que eu estou a dizer é que numa segunda divisão, se nós lá estivéssemos, em termos de despesas logísticas e inerentes à atividade, não seriam superiores ao que são eventualmente uma terceira atual. E a interação com os clubes do Distrito de Fungomim no Rio de Moinhos e os clubes que estão no Nacional, há alguma interação, há troca de ideias ou há rivalidade e cada um tem o seu canto? Rivalidades há sempre. Desde que eu digo que na rivalidade cada um está ao seu canto, cada um faz a sua, ou há de vez em quando conversas para... olha, por exemplo, nós é assim, sabe, ou treinos conjuntos? Sim, os treinos conjuntos e os jogos de preparação da época, sim, não, isso é feito mesmo com clubes da divisão de honra, nós fizemos com a Casa de Benfica de Castro Daire, com o Pedrelos, fazemos regularmente jogos, com o Lamego, com o Rio Moinhos também fizemos, com o São Martinho de Mouros já fizemos, com o Viseu 2001 também, com a AJAB também, e nós vamos fazendo isso, só que depois a atividade às vezes é tão assoberbante, pronto, os campeonatos são de facto muito exigentes e nem sempre é possível fazer fóruns de discussão sobre o futsal, mas julgo que sim, que há cordialidade e há rivalidade, mas saudável. Eu pelo menos não tenho razão de queixa de outro tipo de rivalidade que não seja essa, saudável. E o futsal neste distrito tem melhorado, estagnou? Não, tem melhorado. Como é que vê? Ainda há pouco estiveram envolvidos numa atividade sim, tem melhorado. Organizado pela Associação. A Associação tem apoiado os clubes de futsal? Sentem esse apoio? A Associação tem apoiado os clubes de futsal e tem apoiado o projeto de futsal. Isso é indesmentível. É um projeto para crescer ainda mais do que o que já cresceu até aqui? Eu julgo que sim. Ou estagnou? Não, eu julgo há quem defenda que... Sim, mas também há alguns... Que há um fator novidade, que ainda é novidade, mas que depois que... Como tudo na vida, sabe que há aqueles que gostam e aqueles, os não amigos, para não dizer outra coisa, que então arranjam sempre argumentações. Eu acho que o futsal não estagnou. Porventura, como quase também todas as atividades no desporto, e já falámos sobre isso, houve coisas que se calhar não estão tão pujantes como já estiveram há 3 ou 4 anos atrás. Mas do que houve, do decréscimo em outros, o futsal ainda se manteve. O número de equipas nos escalões de formação tem aumentado. Nós temos o maior campeonato da história da equipa júniores, com 11 equipas. Nunca houve tantas. Geralmente são 6, 7. Às vezes 5. Nós já fomos campeões com 5 equipas num campeonato distrital, que é exíguo, para depois no nível seguinte. Os níveis competitivos não são os mesmos quando joga com Porto e com Braga, que tem dezenas de jogos. Mas este ano houve muitas mais, juvenis menos, iniciados benjamins infantis com um número muito, muito significativo de equipas, também melhorado, mesmo de séniores. Temos 2 equipas do distrito no Campeonato Nacional da 2ª Divisão. Nós, por pouquinho, ano passado, ficámos lá e fazemos o fato histórico de ter 3 equipas do distrito na 2ª Divisão. Mas temos 3 equipas na 3ª Divisão, o Rio Moinhos, o São Martinho de Mouros e o ABC de Nelas. E, porventura, para o ano, até somos capazes de aumentar o número de clubes na 3ª Divisão. É um sinal, claro, que o futsal no distrito está bem. Podemos também falar da seleção de sub-20, da seleção de futsal sub-20 da AFE Viseu, que foi vice-campeã nacional, do Inter das Associações. Podemos falar de jogadores do distrito de Viseu, que estiveram pela primeira vez presentes também num estágio da seleção nacional, e pode ser que um dia lá cheguem estes e outros. Portanto, eu acho que há sinais claros que o futsal pode não ter continuado a crescer no mesmo ritmo, mas estagnar não me parece que seja claramente a palavra certa para o momento que o futsal do distrito de Viseu vive. E o handball? O handball é outro mundo. O handball é um bocadinho outro mundo, sabe? É assim, nós temos um país que vive essencialmente de futebol. Pronto, tudo o que é futebol é bom, é bom e é vendável, não é? É muito mais vendável. A partir daí, quem não está nessas modalidades tem que vender as coisas de uma forma diferente também.
o vender no sentido positivo da questão. Angariar patrocinadores, colaboradores e estruturar uma orgânica toda que permita levar a cabo as atividades que pretende desenvolver. O futebol tem essa vertente. O futsal, apesar de tudo, pronto, também como é muito ligado ou muito parecido com o futsal, tem algumas similitudes, embora seja em termos tecnotáticos bastante diferente, mas tem algumas similitudes, também se calhar também ajuda um bocadinho nisso. O handball e o basquetebol e o vôlei nem tanto, mas são modalidades que, independentemente disso, têm picos. O handball está muito bem. Eu acho que a Federação sempre esteve muito bem organizada, muito bem estruturada. Mas a nível distrital ainda há poucos. Nós temos belíssimas equipas também, a nível distrital. Nós temos nos colões, no séniores, neste momento temos 2 equipas, o Académico de Viseu e o Sporting e o Handball Clube de Lamedo. E temos equipas de formação ao mais alto nível, nos escalões de formação no handball. Mais sediada a norte, com Penedono, com a Menta da Beira, essencialmente estes, mas temos belíssimas equipas e as nossas também, do ABC de Nelas, nós estamos na primeira divisão de infantis, nos iniciais estamos na secundária a disputar o acesso à primeira divisão nacional e conforme nós há belíssimas equipas a trabalhar o handball em Viseu. E o handball tem feito trabalhos notabilíssimos de parcerias com escolas primárias e com municípios, que são do conhecimento generalizado. E à semelhança da Ação Futebol de Viseu, tem um belíssimo presidente, um grande presidente, o professor Joaquim Escada, como o Dr. Zé Alberto da Ação Futebol de Viseu. Eu acho que nós em Viseu, eu vou falar só das modalidades que o ABC tem, está muito bem servido. Muito bem. Projetos futuros assim a curto prazo? O primeiro, claro, é sobreviver. Sobreviver realmente, sem aspas. Viver disse isso com uma... Sim, claramente. Sobreviver com ênfase mesmo. Está... É o sobreviver porque tem a ver com aquilo que eu lhe tinha dito. Tem a ver com... é que é um barco muito grande também. É um barco muito grande. Ao longo dos anos, depois, às vezes, ainda notamos que, mesmo para quem eventualmente queira fazer parte, o barco é grande. Isto é uma atividade enorme, tem já uma dimensão muito significativa. Às vezes é mais fácil participar em coisas que não sejam tão significativas, que não têm tantas dores de cabeça, não é? Agora, pronto, esse é claramente, com tudo o que nós já falámos, é o sobreviver. O sobreviver aqui no sentido de, nesta conjuntura toda, o clube manter-se estável. E depois continuar a crescer. Nós vamos continuar a fazer projetos direcionados mais a incidir com a captação da iniciação à prática desportiva, com as escolas de formação. Vamos lançar já uma campanha a breve trecho nas escolas do agrupamento do Concelho de Nelas e pretendemos, obviamente, continuar a melhorar isso. Por um lado, temos um projeto de fazer uma sala de apoio ao estudo no espaço que nós aqui temos para os atletas, e depois não só também, mas preferencialmente para os atletas do ABC de Nelas. E continuamos com atividades de índole cultural e recreativa e social que vamos dinamizando consoante, vamos também estabelecendo parcerias. Para terminarmos esta nossa entrevista, deixo-lhe uma última mensagem que queira deixar no final desta conversa. Olha, se calhar a mensagem poderá ser mesmo para os nossos clubes todos do distrito, e será também mais isso, e por inadência os nacionais, mas do distrito, para que consigamos todos, nestes tempos também conturbados, conseguir fazer as atividades que nós temos e desejar sucesso para toda a gente e a vocês em particular, agradecer de uma forma veemente esta vossa generosidade também de nos ouvir e de nos darem voz. Agradecemos também nós. Muito obrigado. Foi mais uma entrevista da semana, desta vez com o ABC de Nelas. Um abraço, até para a semana.